Seguir falando para os nossos queridos vovôs e vovós, né? Sábado é o dia deles e tem duas convidadas muito especiais aqui nos estúdios. Uma delas a gente já conhece de outras falas, né? Doutora Juliana Siqueira, que é especialista em clínica médica e é pós-graduada em geriatria e cuidados paliativos. Seja bem-vinda mais uma vez, doutora. É uma satisfação recebê-la aqui. Bom dia, Marlene. Bom dia, rádio ouvintes da Sorriso FM, toda a população de Sorriso e região. Prazer novamente estar aqui com vocês. E hoje também com a doutora Natália Mazetti, assim que fala, doutora, chega bem pertinho do microfone. Ela que é especialista também em clínica médica e geriatria e pós-graduada em cuidados paliativos também. Seja bem-vinda, bom dia. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite. Vamos falar para os idosos um pouquinho, né? Começar com a doutora Juliana, doutora, envelhecimento da nossa população, né? Isso acaba elevando a expectativa de vida, não dá para discutir, que já é uma realidade, a estatística mostra. Em que isso implica, né, nessa temática de hoje, para pensarmos em idosos com mais cuidado e também nos avós, enfim, dia deles neste sábado, né? Muito válida essa colocação, Marlene. Expectativa de vida aumenta, é uma realidade. Né, já sabemos isso, os números mostram, inclusive numa checagem, né, pela base de dados do IBGE, que o último censo que nós temos é o de 2022, traz dados que nos fazem refletir sobre o nosso caminho em relação aos idosos. Hoje já são 15% da população de idosos no Brasil, isso implica mais de 30 milhões de idosos. E um outro dado que faz pensarmos nesse caminho é que em 2040 tem uma expectativa de o número de crianças serem igual o número já de avós. Olha só. Então, é um dado que faz a gente pensar, né? Como estamos preparando aí para o envelhecimento. Então, o aumento da expectativa de vida nos faz refletir nas nossas escolhas de agora e nos caminhos que precisamos fazer para cuidar desse envelhecimento. Não basta só viver mais, né? Mas com qual qualidade? Quem vai prestar bem esses cuidados? Muito bem. Doutora Natália, por que é importante a gente pensar cada vez mais nos cuidados com a saúde, visando justamente esse envelhecimento bem-sucedido que a doutora colocou? Como a doutora Juliana trouxe para a gente os dados, a nossa população está envelhecendo e a gente vai ter um número de idosos muito grande nos próximos anos. O que eu penso disso é autonomia. Como que esse idoso, né, vai se cuidar? Como que esse idoso vai conseguir fazer suas atividades? Ele está pensando nisso? A gente está formando, a gente está pensando nessa população daqui a um tempo? Você vai ter autonomia para fazer suas atividades? Vai conseguir fazer as coisas sozinho? Porque a gente vai precisar muito de auxílio, claro. Mas se a gente conseguir fortalecer a questão da autonomia, da independência desses idosos, vai ajudar muito no cuidado. Como é que se fortalece isso, pensando hoje na pessoa que ainda não é idosa, talvez, e aquele que está começando a entrar nesse caminho? Fortalecer de que maneira? Eu acho que exercício físico é uma das coisas principais, né? A gente sempre via o avô, a avó sentadinho na cadeira, Fazendo né? crochê. Fazendo crochê. E aí, cadê o músculo, né? Eu acho que é uma coisa que eu e a doutora Juliana trazemos muito nos nossos atendimentos, é que corpo é movimento, né? A gente precisa fazer exercício físico para fortalecer e para esse idoso ter menos queda, né? Menos queda é menos necessidade de cuidado, é maior independência. Além disso, a questão da cognição. Estimular leitura, convívio social, tudo isso faz uma melhora desse paciente, um bem-estar desse idoso, né? E isso faz a autonomia aumentar. Literalmente o uso da mente e do corpo. Com Perfeito. certeza. Doutora Juliana, o papel dos avós na nossa realidade atual, na sua visão, eles estão realmente fazendo o papel que seria deles? Vamos falar dos papéis. Temos aqui os dois pontos, né, doutora Natália? A gente estava falando sobre isso mais cedo, Marlene. Os dois extremos. Alguns avós que, em muitos momentos, eles não conseguem conviver com os netos por vários motivos, motivos familiares, internos, impossibilidade mesmo de estar perto fisicamente. Mas o que mais me preocupa é o outro extremo, né, a inversão de papéis. No passado, eu tenho a impressão de que nós netos já tínhamos um despertar para o respeito, para o cuidado, né, do avô, do avó, aquele bença-avô, bença-avó, ajudar com a bengala.
E hoje tem se invertido um pouco disso, com essa questão, né, do mercado de trabalho, os adultos, os pais, né, com vários compromissos fora de casa. Alguns avós têm ficado com a missão de cuidar intensivamente, de educar os netos. E aqui um recado e um alerta, né? Não que isso seja errado, mas quando o avô e o avó, Marlene, está no papel dele, isso fica uma relação amistosa para os dois lados, porque ele está na função de participar da vida do neto, né, de criar boas lembranças e memórias, mas não com a missão de criar, porque senão não sobra para ele o tempo de se cuidar, como a doutora Natália falou. Como que esse vô e que essa avó vai fazer atividade física, vai treinar memória, vai conviver com pessoas, vai ter trabalhos na cidade, se todo o tempo está preenchido com o cuidado dos netos? Que deveria ser dos filhos deles, Exatamente. não deles, Então, né? essa inversão de papel, no momento, assim, traz uma preocupação para a gente, né? De como vamos enfrentar. E outra, tira do neto também essa referência de ter que cuidar, porque ele está sendo cuidado o tempo todo. Então, precisamos pensar um pouco disso aqui. Nos atendimentos, isso é bem comum. Olha só, doutora Natália, sua visão, a partir dessa fala da doutora Juliana, a senhora vê como importante que também os netos valorizem e saibam da história dos vovôs, das vovós, e mais ainda, o cuidado do neto com o vô e com a avó. Com certeza. Eu lembro até quando criança, que era a rotina do domingo, visitar os avós por parte de mãe e por parte de pai. Então, assim, quando chegava na casa, o olho brilhava, contando as histórias, aquelas mesmas histórias de sempre, mas a gente estava lá ouvindo e tinha aquele cuidado, né? Isso é passado de mãe para filho. E eu lembro da minha mãe fazendo comida, cozinhando aos domingos para os meus avós. Então, isso vem passando, né? É uma coisa que eu quero passar para os meus filhos e fazer também. Então, assim, eu acho que o exemplo, né? Perfeito. O exemplo é a base desse cuidado. Eu até me lembro, aproveitando essa fala da doutora Natália, Marlene, esses dias comentamos sobre isso, que até a forma de se servir, quando criança tinha essa rotina também, né, dos avós, na verdade eu convivi com alguns bisavós também. Olha que E o meu avô não os recebia, ele contactava os bisnetos para ir lá e ajudava a sair do carro, pegar a bengala, e para servir era em ordem de idade. O avô servia o biso e a bisa, depois os avós, depois dos pais. Então, não que as crianças não tinham lugar, mas elas deveriam esperar o tempo delas, porque o respeito e o espaço era do idoso. Então, uma reflexão para nós, não que isso seja regra, isso tenha que voltar, mas será que estamos cultivando nas crianças esse olhar e esse respeito, né? Pela Pelos hierarquia, avós. pela idade, pela experiência, que tudo isso depois se reflete no mundo lá fora, né? Com certeza. No mercado de trabalho, que hoje é uma proposta, inclusive, de se aproveitar a experiência de quem já tem idade para poder contribuir, talvez não num turno integral, mas naquilo em que ele é mais especialista, né? Sim. De alguma forma, isso é importante. Bora falar um pouquinho, doutor, nós vamos fazer num bloco só aqui, que tem mais um entrevistado para daqui a pouco. Como é que a tecnologia tem impactado a relação entre vovô e netos, avós e netos? Como educar as crianças também para essa realidade? Porque a gente está falando aqui de um contexto família, acima de tudo, né? Estamos numa realidade virtual, né, Marlene, em todos os sentidos, né, doutora Natália? Que tem um lado positivo, principalmente para os netos que estão longe. Hoje o celular, ele possibilita a chamada de vídeo, WhatsApp. Então, os netos, os familiares estão mais próximos. Contudo, o que mais nos preocupa é a indiferença e a ausência na presença. O que é isso? Em muitos momentos, netos perto de avós, filhos perto de pais, que estão ao lado, mas estão virtualmente conectados com outras pessoas distantes e desconhecidas. Então, em muitos momentos, serve para a gente pensar 5 minutos de presença verdadeira, de presença de qualidade, né, com o olhar, com o cuidado, porque o que a gente percebe? A tecnologia, ela ajuda, mas ela nunca vai substituir o contato e a presença. Isso precisa ser dito e falado todos os dias. E a criança aprende o que ela vê. Então, quando o pai e a mãe falam assim, sai do celular, olha, seu avô está falando com você, sua avó está falando com você. E, ao mesmo tempo, para o pai ou a mãe parar e dizer isso, ele estava no celular. E aí... Não vale, né? Exato. Não vale. É o exemplo que carrega, E né? o que precisamos pensar? A forma que os filhos tratam os pais, os netos estão vendo e vão tratar os pais futuramente. Então, essa educação para a tecnologia, para o bom uso e a interação. Hoje a criançada sabe muito de tecnologia. Tem muito vô e vó que não sabe, que quer aprender. É hora de colocar o neto para ensinar, para repetir. Olha, o vovô e a vovó não aprendem tão rápido.
quantas vezes ele perguntar, ensina ele porque ele quer estar com você. Então, essa inclusão, né, também dos avós por parte dos netos. Não é o vô e a avó não sabe porque ele é velho. Não, o vô e a avó pode aprender para fazer a tecnologia crescer junto com o neto. E aproximá-los, ao invés de afastá-los. Com certeza. Né? Como se não houver atenção, acaba afastando, né? A doutora Natália chegou para lhe ajudar, né? A doutora Juliana. Com certeza. Pela necessidade que a gente tem cada vez mais de profissionais preparados para lidar na questão, na área da geriatria, dentro da medicina, enfim. Então, aproveitar a presença e o conhecimento, doutora Natália, como lidar com essa possibilidade da finitude. A gente vai envelhecendo e sabe que o caminho para todos é um só, né? Sim. Como cada pessoa que está nos ouvindo aqui pode aprimorar cuidado e também a atenção quando convive com os idosos, especialmente aqueles que já estão mais frágeis na sua vida aqui. Eu acho que a finitude é uma certeza, né? Nós teremos o fim, nós chegaremos no fim. Eu acho que a grande questão nisso é como que a gente vai chegar até o fim, né? Precisa ser uma coisa mais leve, precisa ser uma coisa que tenha valor. A gente trazer desse idoso o que traz valor para ele, o que traz sentido para a vida dele, né? Muitos gostam de música, outros têm saudade do lugar que nasceu, levar esse idoso para voltar para sua terra, Que legal. e reencontrar pessoas. Então, assim, valorizar o que faz sentido para ele, né? Eu acho que a gente precisa ter um fim, mas um fim que tenha sentido, um fim que tenha significado. E ninguém vai se Então- sentir culpado depois também, né? De não Isso. ter feito o que podia ter feito. Isso. Uhum. Muito bem. Obrigada pela contribuição da reflexão, né? Nesse sentido é muito importante. E para a gente já ir fechando, doutora Juliana, o seu recado, então, para os avós, já que sábado é o dia, né? O nosso dia, que eu já sou vovó também, 2 vezes, com muitíssima alegria, com muitíssima alegria, Eu falo que o olho do vô e da avó sempre brilha quando fala dos netos. Você tem um momento no atendimento que eles sabem responder, tem netos e quantos são? Exatamente. E eu vi esse brilho agora no olho da Marlene. Ela falou com muito orgulho. Nossa, é verdade. Com Então, certeza. mensagem hoje para o vovô e para a vovó. Primeiramente, assim, queria dizer que é um dia escolhido para que os netos, as famílias valorizem eles e valorizem a presença de vocês. Vovô e vovó, vivam para os netos, vivam para a família, mas acima de tudo, vivam para vocês e por vocês. Porque quanto mais viverem por vocês, mais se cuidarão para envelhecer de forma saudável e viver mais tempo vendo os netos crescerem. E ver a herança multiplicar, que a maior herança que a gente tem na vida é a família, né? Esse é o principal bem que temos. Então, olhe com muito carinho para o seu cuidado, viva intensamente para que lá na frente a sua história seja contada. Nós somos memória e que vocês consigam plantar boas memórias na vida de cada neto e de cada familiar. Fantástico. E para os netos, o que a gente pode dizer, doutora Natália? Qual seria o seu recado? Eu acho que os netos não esquecer dos avós, né? Lembrar que é a nossa raiz, é da onde a gente veio, é o que traz sentido para os pais, o que traz sentido para a gente. É cuidado, é ajudar eles terem uma finitude, né? Um fim digno, confortável. Tá presente. Eu acho que a gente às vezes fica muito ausente porque a vida é muito corrida e a gente não consegue estar muito perto. Mas tem a tecnologia, tem celular, tem vídeo. Então eu acho que ser presença, uma ligação que você faz, um vídeo que você faz com seus avós, tem um significado tão grande para eles, uma mensagem, que para você pode parecer pequeno, né? Ai, que correria, eu não consigo. Mas para eles é muito grande. Então, assim, lembrar deles é um carinho, é algo que para eles parece pequeno, mas para eles é imenso. E no convívio público, só para a gente fechar, é importante também que cada um de nós tenha esse olhar para as pessoas que precisam, de repente, dar prioridade na fila. Às vezes eu fico, assim, encantada, emocionada de ver quando alguém cede, né, voluntariamente o espaço, mas também, às vezes, eu fico chocada de ver em público quando alguém se irrita porque tem um idoso e o idoso é chamado com a prioridade que lhe é dada por direito, inclusive, nesse país. Exato. Mas quem está irritado hoje vai envelhecer.
E lá na frente vai perceber que chegou o momento dele ser prioridade, porque o corpo não dá conta de esperar, porque tá com dor, porque tá com medicamento, porque a gente não tá na pele do outro. Então, trabalhar essa tolerância e essa paciência, porque a vez de todo mundo vai chegar. Né? A gente não escolhe quanto tempo vive. Costumo dizer que não temos prazo de validade. Tem gente que fala assim, não quero envelhecer e dar trabalho. A gente não escolhe quanto tempo vive, né, doutora? A gente tenta formas para envelhecer bem, né? Mas nunca a gente se não sabe. sabe. Então, ter o respeito e entender que vai chegar o nosso momento de alguém ser tolerante e ter paciência com os nossos limites. Vale o recado. Meninas, contato para, se possível, atendimento, se necessário. Às vezes as pessoas pedem aqui, onde é que as doutoras estão atendendo? Eu atendo na Clínica Iotes, atendimento particular, lá perto do Hospital 13 de Maio. Faço consultas domiciliares também e, no momento, no AME, né, uma atuação ali na atenção secundária, com atendimento de idosos, especificamente. Perfeito.